Está começando mais um Liga. Partilha. Eu sou a Luciana. Eu sou a Mariane. E eu sou o Kiko Ananias. Sim, hoje temos um convidado especial. Então, vamos lá, apresente-se aí para os nossos ouvintes, nosso querido convidado. Olá, pessoal, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, eu não sei que hora você vai estar nos acompanhando, ouvindo, né? Mas meu nome é Márcio, né? Mais conhecido na caminhada como Kiko Ananias. Sou participante, membro da Renovação Carismática Católica há mais de 25 anos. Uhul. Comecei menininho num grupo de jovens aí da Catedral chamado... comecei, na verdade, num grupo de oração aqui da Rainha dos Apóstolos, bem pequenininho, né? Com 13, 14 anos, chegando num grupo de oração. Tive a graça de começar a caminhar na igreja, né? Na minha adolescência. Daí participar de grupo de oração jovem, o Novo Pentecoste, né, que hoje já não tem mais, mas comecei minha caminhada lá no grupo de oração Jovens Novo Pentecoste da Catedral, e hoje com muito carinho que recebi o convite da Mariana, da Lu, para poder partilhar um pouquinho aqui da Palavra de Deus com cada um, com cada ouvinte aí. É isso aí, é uma grande alegria ter você aqui, Kiko, com certeza foi muito, muito importante ter você e ter o seu convite aceito, foi uma alegria. Desde já, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Lembramos então que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito e zelo ao Evangelho. E o Evangelho de hoje será Marcos, capítulo 9. Vamos lá, Lu? Convidamos vocês também a comentar sobre este e outros episódios e também interagir lá nas nossas postagens nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Então vamos à nossa leitura? Vamos lá então, Mari. O Evangelho então é de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. E é isso aí. Então, passamos agora para a nossa contextualização e eu convido o nosso convidado mais que especial, Kiko, para partilhar desse momento de contextualização que geralmente a gente fala um pouquinho do momento da vida de Jesus, algo que achar, né, importante compartilhar. Sim, Mari, sim, Lu, quando recebi o convite para estar aqui nessa noite, né, para estar aqui partilhando esse evangelho, já comecei assim rezar em cima desse evangelho e uma coisa assim que a gente vai ao longo da caminhada, teve um pregador que eu particularmente gosto muito e ele tem muito assim, tem assim ele como referência de caminhada, referência assim, que é o saudoso Padre Léo, né? E o Padre Léo, ele sempre dizia que nós precisávamos ler as entrelinhas do Evangelho, né? E além daquilo que simplesmente está escrito ali, tentar entender um pouquinho, tentar entrar um pouquinho no Evangelho. E o bonito assim que a gente vai percebendo que nesse Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo de 2 a 10, a gente vai percebendo assim que é um momento assim glorioso da presença de Jesus, né? Jesus, ele que teve a preocupação de formar os seus, Jesus que teve o zelo com os seus discípulos, os discípulos que presenciaram grandes milagres de Jesus, grandes momentos de Jesus. E nesse evangelho, Jesus, ele manifesta ali, né? Jesus, ele até mesmo assim como uma preparação para os seus também, né? Ele vai se manifestar de forma gloriosa, né? Jesus, ele fala
nesse evangelho, ele formou os seus discípulos, anunciou o seu mistério, né? E até mesmo preparando já para aquilo que iria acontecer com ele, que era a sua paixão, e também ele fala sobre a ressurreição. Então é um momento assim de muita intimidade ali com seus discípulos, que ele se revela, né, de forma gloriosa aos seus. Vamos para a reflexão, né? Então, esse evangelho é muito rico mesmo, né? E eu sempre me pego, na verdade, é difícil falar um evangelho que não seja rico, né? Vamos dizer assim. Né? Mas, como o Kiko muito bem disse, né? Realmente retratam esse momento de intimidade e, na verdade, eu gosto muito de trazer para esse momento em que Jesus também nos convida a ter esse momento com Ele, né? Esse momento de enxergar Ele de forma reluzente, de ter esse momento de encontro com Ele, né? E aí, muitas vezes, assim como Pedro, nós queremos guardar Ele para nós, né? Guardar Ele fechadinho ou deixar Ele aqui. Ah, Jesus, vamos montar uma tenda, né? Vamos fazer, né? Às vezes a gente, né, tem o nosso movimento, às vezes a gente tem nossa pastoral, às vezes a gente tem, né, aquilo que a gente acha de mais importante, e a gente fala assim: ah, Jesus, aqui é tão bom estar, é tão bom te sentir, é tão bom ter, ou quando a gente tem aquele primeiro encontro, aquele primeiro contato, aquela, nossa, é tudo tão lindo, aquilo tão muito forte, tão muito intenso, né? E eu acredito que tenha sido isso, esse momento para Pedro e para esses discípulos, Pedro, Tiago e João. E assim também é os momentos da nossa vida em que nos encontramos nessa intimidade, que com certeza é esse momento em que Jesus se transfigura novamente para nós, né? E aí nós queremos tê-lo para nós, que a gente não quer, né, sair dali, né? Não quer, a gente quer montar a nossa tenda, quer ficar ali. E aí Jesus diz, né, que a gente precisa ir além, né? Que é preciso ver além daquele momento. E aquele momento, na verdade, é aquilo que o Kiko também mencionou, nos prepara para aquilo que virá, né? Então, muitas vezes o Frei Gilson, ele sempre diz que nós devemos aproveitar o momento da intimidade para aproveitar com muita intensidade, mas pensando e nos preparando para os momentos em que a nossa oração não terá sabor, né? Ou que não terá aquele mesmo fervor dos momentos da transfiguração, de ver Jesus face a face, de sentir e de ter, né, essa mesma sensação. Então, eu acredito que esse mesmo sentido de Pedro é os nossos sentimentos também, né, nesses dias de hoje, na nossa caminhada e no nossa relação com o Mestre. E passo agora para a minha colega Lu. Muito obrigada. Jesus, ele faz essa revelação, acho que o Kiko puxou esse assunto, né, esse gancho, que ele faz primeiro para quem ele confia, né, para os seus, né, para quem ele realmente são os seus amigos próximos ali durante a vida dele, né, e assim como no último episódio, né, que a gente comentou, e também referente ao evangelho da semana retrasada, ele continua pedindo o segredo, né, e se revela como filho de Deus para os seus amigos primeiro, né, e Jesus dá um voto de confiança para Pedro, Tiago e João, ele dá essa revelação, digamos assim, em primeira mão, né, para Pedro, Tiago e João, mas ele dá como eu entendo como um voto de confiança, e tanto o Pai, né, Deus, quanto o Filho, Jesus, demonstram que querem a participação dos discípulos na evangelização. E esse tempo de quaresma vem bastante no sentido de preparação, né? Para a gente estar disposto de corpo e mente, para que Deus possa fazer sua obra em nós, né? Para que a gente esteja preparado para o que está reservado para nós. E eu diria que isso é, digamos assim, uma forma passiva de evangelização, mas também para que a gente possa se fortalecer e tomar iniciativa de evangelização, que aí eu diria que seria tipo uma forma ativa, né? E Jesus e o Pai ali, falando diretamente com os amigos de Jesus, eu acredito que é uma forma para também dar confiança para a gente. Olha, vocês também são parte dessa
essa obra, né? Então eu acredito que esse evangelho vem nesse sentido, de nos ajudar a perceber essa forma ativa e essa forma passiva de a gente evangelizar, principalmente agora no período da quaresma. E eu aproveito e puxo o gancho, então, para a reflexão do nosso querido convidado, Kiko. Vamos lá? Então, Lu, eu estava ouvindo você falar, a Mari falar, e de fato, né, é tão bonito. Agora eu quero ser, assim, até usar um pouquinho que a Mari falou, né? Esse evangelho é tão rico, né? Uhum. E de forma assim que a gente, quando a gente vai adentrando nas entrelinhas, a gente vai percebendo, né? E quando vocês estavam falando, eu pensava comigo que, refletia comigo que esse momento da transfiguração é um momento assim profundo de manifestação de amor de Deus por nós. Primeiro ponto, nós precisamos entender, como eu disse, Jesus ele conviveu com os seus, né, com seus amigos, seus discípulos, e aquele momento para aqueles 3 discípulos foi assim, um momento único, um momento assim que até diria que nós podemos olhar para a transfiguração como um milagre de Jesus, o milagre de Jesus nos mostrou da sua glória para nós. Certa vez eu ouvi um bispo dizer, ele dizia assim que a transfiguração é como uma colher de chá, como uma pequena demonstração, sabe, uma degustação daquilo que nós viveríamos e viveremos para toda a eternidade. E é bonito a gente pensar que no momento da transfiguração, Jesus ele se revela de tal forma, ele se apresenta de tal forma. É claro que nós estamos falando de ressurreição também. Jesus ele se mostra glorioso naquele momento, que a tal ponto que os seus ficaram ali todos assim, talvez sem reação, com medo, sem saber o que fazer, né? E é bonito a gente pensar isso quando ele se mostra por amor por nós. Eu pensava comigo que Jesus primeiro ele vem como homem, ele nasce da Virgem Maria, ele assume toda a condição humana, ele sendo de condição divina, olha só, sendo de condição divina, ele se humilha e assume a nossa condição, menos no pecado, é claro. E ele ali, durante toda a sua missão, é claro que os milagres vão acontecendo, toda a história, todo o caminhar de Jesus, toda a missão de Jesus, mas o momento mais glorioso que Jesus se apresenta é no momento da transfiguração, onde ele que por diversas vezes dizia que é o caminho, a verdade, a vida, ele que sempre foi, sempre fez a opção por aquele que sofria, ele que sempre se mostrou como salvação, como solução da vida das pessoas, né? Naquele momento da transfiguração, o Deus que se humaniza ali em nós, né, de condição humana, toda a sua realeza, ela vem à tona para mostrar para nós porque quando nós vamos vendo aqui o evangelho para trás, nós vamos percebendo aqui até no capítulo 8 de Marcos, no versículo 31, o título é assim, ó, primeiro anúncio da paixão. Ali Jesus já começa, no momento daquela transfiguração, Jesus já começa e ele começa já nesse caminhar do seu mistério de paixão, morte e ressurreição por nós, a tal ponto assim, como vai chegando a hora, algo que fica tão evidente, a essência de Deus, né? Que é o divino, que é a eternidade, ela começa assim, fluir, né? A ponto de transfigurar para aqueles que Jesus amava. E é bonito a gente pensar que quando Jesus ele permite, justamente, no gesto de amor, esse momento para os seus, uma pequena demonstração, um pequeno gesto daquilo que os esperava pela eternidade. Então, eu gosto muito de pensar e ver dessa forma que a transfiguração é um gesto de amor, dizendo para os seus assim, olha, vocês passaram por tudo, vocês estiveram comigo, vocês estão passando por tribulações, e até em outro evangelho, até outro momento, Jesus vai dizer, olha, no mundo, à vez de ter tribulações, no mundo, à vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, o momento da transfiguração, para mim, é essa vitória do Filho do Homem, a vitória de Deus, o Deus que se humaniza em nós e vive a nossa condição, a nossa limitação e padece pelos nossos pecados.
mas a transfiguração nos mostra que a vitória de Deus, nos mostra que a realeza de Deus, ela se manifesta para aqueles que crerem, e para aqueles que creem, e ela vai assim como um impulsionar para nós, para dizer, olha só o que nos espera. Com Amém? certeza. Ah, com Amém. certeza, amém, com certeza. É isso aí. E passamos agora, então, né, depois dessa belíssima reflexão, para aquele momento que chamamos de espinho na carne. Espinho no meu corpo. E eu convido a minha colega Lu para partilhar. Vamos lá, é aquele momento difícil, aquele momento que você fala, essa doeu, né? Ai, E aqui o meu momento espinho na carne aqui desta leitura, é eu me sentindo ali muito Pedro, Tiago e João. Me sinto muito eles ali, no momento assim da falta de compreensão, da falta de clareza, uma espécie de cegueira que não consegue enxergar o que é óbvio, que está na minha cara ali, né? Que, né, muitas vezes a gente tem tantas provas da presença de Jesus na nossa vida, da existência de Deus, e a gente não consegue enxergar, e são sinais, às vezes, tão óbvios, né? Ali, Jesus, né, como muito bem falou o Kiko, o sinal da transfiguração, uma coisa extremamente incrível, né? Maravilhosa, e Pedro ficou lá, eu imagino que eu ficaria igual também, né? Tipo, será que eu tô sonhando? O que eu falo aqui? Não sei muito bem como agir nisso. Exato, né? Baixou minha pressão, né? Eu acho que baixou minha pressão, tô vendo coisa. Isso, exatamente. E aí um momento interessante também, ali no final, né, que eles ficam, deixa eu ver como é que tá escrito certinho, que eles dizem que eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. E o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Exatamente isso, ressuscitar dos mortos, literalmente ressuscitar dos mortos. Né? Tava na cara. Exatamente, então assim, não era nenhuma teoria que, né, eles precisavam ficar, hoje em dia, né, eu, por exemplo, eu gosto muito de ver filme de ficção científica, essas coisas assim, que a gente fica, né, bolando, o que será que é, ou até de suspense, né, a gente fica, o que será que aconteceu, será que tal coisa significa tal coisa, e se fica montando as pistas, gente, aqui não tem pista nenhuma, Jesus falou exatamente, né, ressuscitar dos mortos, ele falou o que era, literalmente o que era, e eles ficaram teorizando em cima, e era tão óbvio, era exatamente o que ele falou, né, então não meu espinho na carne agora, né? Mais claro que isso, impossível, né? E aí meu espinho na carne é esse, tantos sinais óbvios e claros e coisas literais que estão acontecendo na nossa vida, na minha vida, e que às vezes eu fico, mas o que será que isso significa, né? E a gente fica como São Tomé ainda, né? Ainda dá uma adição, por isso que eu falei, sou os três que estavam ali e o Tomé que ficou de fora ali, mas também é a mesma sensação. Verdade. Mas é isso. É isso aí. E passamos então, depois, né, de precisarmos ainda ter um pouco mais de esperteza na fé, vamos dizer assim, né? Isso aí. Mas não esquecendo que, assim como os discípulos, nós estamos bem parecidos, né? Então isso nos alivia um pouco, né? Então passamos por esse momento que nós chamamos de momento... Vamos lá, eu chamo o nosso querido convidado Kiko Ananias para partilhar do seu momento glória conosco. Marilu, diante de tudo isso, né? Tanto é que quando a Lu falava no momento espinho da carne, né? Só para dar fazer uma observação, me via assim que às vezes a gente é tão óbvio, né, que Deus quer de nós, é tão óbvio os sinais que Deus coloca na nossa vida, às vezes que Deus se manifesta através de um amigo, de uma pessoa, através de uma pregação, através de uma homilia, e a gente talvez assim fica talvez assim tão assim, parece que distante de tudo isso, né? E eu queria só outra observaçãozinha. O medo, vai dizer aqui que eles sentiram medo, né, daquilo que estava acontecendo, né? E quantas vezes nós, né, digo nós assim, e no contexto mesmo assim, no geral, às vezes sente esse medo do novo, né? Medo daquilo que a gente talvez desconheça, medo daquilo que Deus, às vezes, de trocar uma vida talvez tão desregrada, uma vida assim tão longe de Deus, para um novo que Deus
Deus quer nos dar. E quando Deus revela a sua glória para nós, ali na transfiguração para os seus, é aquilo algo que para toda a eternidade. Imagina só. E muitas vezes a gente fica meio receoso de se lançar nesse novo, né? Mas o momento glória, para mim, é quando Jesus fez a transfiguração na minha vida, né? Quando ele se apresentou como um verdadeiro Deus na minha vida, quando ele, como eu disse, eu fiz questão de dizer a minha idade quando eu comecei a caminhar com Deus. Eu era assim, assim só passando um pouquinho para nossa vida, num contexto, eu era um cara assim, um menino muito fechado, sabe? Vergonha de todo mundo, não conseguia. A minha família era aquela família que ia na igreja todo santo batizado, todo santo casamento, né? Então, eu fui criado dessa forma, né? Fiz lá, fui batizado e depois cresci e nunca mais voltei na igreja. Sacramento E do Sal. isso, o pior que no meu foi no batismo ainda já, né? Porque geralmente o sacramento do tchau é no crisma, né? Crisma, né? O meu já foi bem assim no comecinho, Bem né? antes, meu Deus. E eu me lembro que passou uma senhora hoje falecida, Dona Terezinha. Ela queria saber quem queria fazer catequese, adolescentes, ia começar uma catequese aqui no Jardim Seminário, ali no Seminário Palotino para adultos, né? E eu dei meu nome, falei, vou, né? Porque comecei a ir a fazer catequese, já rapazinho, e eu via lá no salão do seminário os cantos do grupo de oração. E quando acabava a catequese, que era no meio de semana, segunda-feira, eu descia ali para o salão do seminário e diante daquele anúncio da palavra de Deus, do Evangelho, diante das canções, eu comecei a sentir algo diferente dentro de mim, sabe? Aquele menino tímido, aquele menino que achava que ninguém gostava, sabe? Aquele pensamento de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Deus, ele, quando acontece a transfiguração na nossa vida, Deus, ele muda isso, né? A glória de Deus, quando ela se manifesta dessa forma, essa luz, né? É se envolver pela luz de Deus, pela forma gloriosa de Deus em nossas vidas, isso muda a nossa vida, né? E diante Forte, que disso, lindo. eu tive a graça no momento glória de conhecer a igreja, de participar de um grupo de oração, voltar ou iniciar, porque eu nunca fui, mas iniciar uma vida de comunidade, na Santa Missa, participar, a servir a Deus com alegria e descobrir uma nova vida em Cristo, né? Uma vida que eu sempre gosto de dizer nas minhas pregações, que desde então eu fui um adolescente, um jovem que, assim, se eu disser para vocês que eu tive claro que eu tive meus erros, até hoje tenho, é claro, né? Mas dizer para vocês assim que eu tive um testemunho assim de dizer, eu fui muito louco, eu fui eu não sei o que, sabe? Graças a Deus, né? Até eu falo, todo pregador tem um testemunho forte desse, né? De Deus mudou a vida nas drogas, tal. Eu não, da minha adolescência Deus já me chamou, né? Então, esse momento glória é assim, essa Glória. manifestação de Deus mesmo, tipo, na minha adolescência, e eu quero dizer para vocês, ouvintes, para as meninas, gente, ao longo desses mais quase 30 anos de caminhada, assim, eu posso dizer para vocês que eu não arrependo em nenhum momento no dia que eu conheci Jesus, no dia que Deus entrou na minha vida, me deu um sentido novo para a vida. Repito, sou um cara cheio de erros, tenho meus erros, as minhas limitações, mas que essa transfiguração de Jesus, ela nos mudou a minha vida, sabe? A ponto de querer estar perto do mestre. Assim, a ponto de dizer, até acho que foi a Mari que disse, né? Acho que dá vontade até de fazer como Pedro, né? Dá vontade de nem sair dali mais. Vamos ficar ali pertinho dele, né? A gente parece que não quer que a hora passe até mesmo. Nossa, que lindo, Kiko. Nossa, olha, eu conheço o Kiko há muito tempo. Nossa, eu agradeço a Deus por essa providência, porque eu acho que eu não tinha escutado essa riqueza de testemunho aí. Ó, só muito lindo. Nossa, gostei assim, demais. Também um refrigério, né, gente? É muito glória esse momento, né? Glória a Deus. É muito transfiguração mesmo, é muito glória, é muito. Nós estamos na quaresma e estamos glorificados pela glória de Deus, né? Muita
bênção de Deus. Amém, glória a Deus. Amém. É isso aí. E nós vamos continuar com o nosso querido convidado, Kiko, né? Porque a gente não Porque a gente pode quer abusar perder. mesmo, né? Vamos sugar É tudo que isso mesmo, nós puder. vamos sugar mesmo, né? Porque a gente sabe, né? Coisas boas, pessoas boas, a gente tem que aproveitar. E nós passamos agora para o nosso momento que nós chamamos Momento Boa Nova. Eu quero partilhar a boa nova com você. Que é uma dica, né? Que pode ser de um livro, de uma pregação, de uma homilia, ou algo que você viu, uma frase, ou um filme, uma série, né? Algo que você queira compartilhar conosco, com os nossos ouvintes, e também deixar para que nós possamos também compartilhar aí também com os nossos, interagir, né, nas nossas redes sociais também. Fala aí para nós, Kiko. Bom, eu já até dei uma dica, na verdade, né? Dei uma dica de um pregador que eu sou fã número 1 dele. Deu spoiler no hoje- comecinho do episódio, então. Arrasou já! Hoje já não está mais conosco, mas tenho certeza que intercede por nós no céu, já vivendo esse momento glória aí, né? Tem uma pregação que, assim, ao mesmo tempo que ela parece uma pregação assim, como pode dizer, nos toca muito por ser a última pregação do Padre Léo. E essa pregação, assim, ela mexeu com a minha vida de uma tal forma, né, que o Padre Léo, para quem não sabe, ele morreu de câncer, né? Eu não lembro certinho o ano que ele morreu, mas na sua última pregação ele estava bem debilitado na Canção Nova, né? Não aguentava nem mais ficar em pé, ele pregou sentado. E ele, mesmo diante, Mari, Lu, daquela enfermidade ali bem limitado, ele não perdia o seu bom humor, né? Uhum. Ele dizia assim: olha, eu me preocupava de estar sentado e pregar sentado, né? Mas eu me lembro que as melhores pregações de Jesus também fez muitas pregações ali sentado com os seus e com a multidão, né? E essa pregação você pode procurar, ela vai dizer: buscai as coisas do alto, né? Tá no YouTube, né? Tá no YouTube, é coisa maravilhosa. E a título de curiosidade, ele faleceu em 2007, minha gente, meus queridos ouvintes. Isso, Mari! Eita, nós! 2007, e ele, assim, mesmo depois da sua morte, as suas pregações, elas tocam muito, assim, gente. Não são muito pregações. vivo, né? Eu tô dizendo essa porque essa foi a última pregação dele, que ele tá bem debilitado, mas, assim, mesmo diante de todo aquele sofrimento, então, só uma pincelada de tudo aquilo que ele passou, tipo assim, a alegria de ser de Deus, a alegria da palavra de Deus perpetuar na vida, sabe? De dizer assim, olha, valeu tudo a pena, sabe? Então, buscar as coisas do alto, ele vai dizer que nós precisamos nos afeiçoar às coisas lá de cima. Então, porque é lá que nós queremos viver essa transfiguração eterna, né? Então, assim, essa dica que eu digo, que eu faço, mas também, assim, essa é a última pregação dele, mas se você puder pesquisar Padre Léo, tem ótimas pregações dele nas redes sociais aí. Só para avisar, pessoal, é muito fácil de achar mesmo, que eu coloquei aqui no YouTube, comecei a digitar buscar já apareceu a primeira opção ali, sugestão, é buscar as coisas do alto, Padre Léo já é a primeira sugestão, então é muito fácil de achar. Gente, olha, é top. Assim, top, os mais antigos vão lembrar com facilidade, mas a galerinha mais nova aí, ó, pesquisa que vale a pena, viu? Vale a pena. É risada, assim, vários momentos assim de risada e de muito aprendizado. É só coisa boa, só muita riqueza com o Padre Léo mesmo. Olha, arrasou na Boa Nova aí, Kiko, com certeza. Sensacional. Amém. Bom, estamos chegando ao fim, infelizmente, né? Porque tava bom demais. Mari, Ô, Marilu, eu confesso que eu tava meio com medo de participar. Você viu? Então, ó, nem foi doído, você viu? Nem doeu, você viu? Nem doeu. Eu não sou de me convidar, não, mas quando quiser, pode me chamar, viu? Opa, com certeza. Convidado já, ó, para os próximos. Arrasou, você viu que feliz que você gostou de participar, né? Ficamos felizes também. Bacana, muito bom, uma parte bacana. É isso aí.
Bom, mas estamos aí, chegando ao fim, e esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar as suas críticas, comentários, sugestões, especialmente suas partilhas da palavra, nós temos nossos canais de contato. Fala aí para nós, Lu. A gente tem o nosso e-mail, né, que é leigapartilha@gmail.com. Temos também as redes sociais, lá no Facebook é Leiga Partilha, e o Instagram, que é o @leigapartilha. Vai lá, a gente de vez em quando faz umas caixinhas de pergunta, você pode deixar também suas sugestões, enfim, a gente tá sempre colocando alguma coisinha por lá para interagir com vocês. E nós também, né, vocês também podem acessar esse podcast, né, nos canais de acesso, que é no YouTube, no Spotify, e agora que é a nossa grande novidade, que é o IGTV, que está disponível direto no Instagram. Então, para você que é, né, fã de carteirinha, que passa aí os seus às vezes, maior tempo aí no Instagram, né, então, stalkeando, às vezes, então, dá uma olhadinha aí no nosso perfil, @leigapartilha, e dá uma olhadinha no nosso IGTV do episódio, e não deixe de conferir esse episódio que está maravilhoso, está sensacional, com essa participação mais que especial do nosso querido convidado Kiko. Mari, só para Então, acrescentar, no YouTube, né, lembrar do pessoal se inscrever, né, no canal, ativar o sininho ali para receber quando a gente sobe o episódio, daí quando eu ativo o sininho, você já recebe a notificação logo ali para você, né, logo em primeiríssima mão, primeira digamos mão, assim, né? com certeza. E Isso, no Lu. Spotify, você pode baixar o episódio e ouvir offline depois, não precisa ouvir, né? Pode ouvir a hora, um momento para você ficar melhor. A gente até sugeriu semana passada na academia, né? Para Jesus te ajudar com os seus exercícios aí. E como bem falou a Maria GTV. É isso aí, era só essa lembrança. Kiko, nós queremos agradecer, nossa, e eu quero usar agora a narrativa de Pedro, quero dizer que nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos é a nossa oração e a nossa gratidão. Então, muito obrigada mesmo por você ter aceito, mesmo com medo, né? Às vezes com medo mesmo a gente vai, né? Então, muito obrigada por ter aceito esse convite, por ter participado, e pela coragem, pelo sim, e por ter participado e partilhado conosco mais esse episódio. Muito obrigada. Lu? Foi muito bom também, fiquei muito feliz, né? E que bom que você gostou, né? Pelo jeito você também gostou de participar. A gente gostou demais de ter você também. Com certeza terão outras oportunidades. E brigadão de novo por ter aceito esse convite. Eu que agradeço pelo convite. Na verdade, até quando eu, assim, às vezes, assim, por redes sociais, essas coisas, eu fico meio tímido, sabe? Porque eu vou contar um segredo para vocês, né? Você, mas o Kiko, sabe? Gente, eu sou gago, gente. Quando eu fico nervoso, eu fico gago. E daí eu tava pensando, meu Deus, eu ficava nervoso, eu vou gaguejar no programa das meninas. Parece. Olha isso. Imagina, gente. Mas, pode? Graças a Deus, né? Uma benção. Agradeço pelo convite, tá? E eu vou estar seguindo também os outros episódios, eu vou estar ouvindo também os anteriores e os futuros também, se Deus quiser. Amém. Temos um colego. O Kiko, você vai ver que a gente se chama aqui de colego, né? Para brincar de colega com leigo, né? Então você é nosso mais novíssimo colego. Mais novo colego. Estou muito feliz. Gostei do novo colego. E é isso aí. Então agora vamos para a nossa despedida, para os nossos ouvintes, né? Então, em 3, 2, 1. Tchau!